Assim eu queria estar compartilhando, mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de ler aqui o texto bíblico que é referência dessa palavra, e ele se encontra lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita se banhando. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem. Entrou em seu quarto e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Esses versículos aqui do 1 até o 5 de 2 Samuel, capítulo de número 11, né? É um dos trechos da trajetória de Davi e da Bíblia Sagrada dos momentos mais terríveis, dos momentos mais difíceis e complicados na vida de uma pessoa e da trajetória de Davi, de toda a sua trajetória. Davi, que sempre lemos os textos falando dos seus auges, das suas grandes vitórias, aqui vemos uma grande derrota que Davi teve, estando e ficando no palácio, dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto. Então, o tema que eu quero estar colocando na mensagem que eu quero estar compartilhando com você nessa noite é os segredos do quarto. Os segredos do quarto. Esse é o tema que eu quero estar compartilhando com você nessa noite. E você que está nos acompanhando aí, você pode estar compartilhando com outras pessoas. Só você clicar aí no compartilhar e enviar para outras pessoas. E o primeiro ponto, nós vamos estar falando durante alguns programas sobre esse tema, os segredos do quarto. E nessa primeira mensagem de hoje, eu quero estar falando sobre os segredos do quarto de Davi. O quarto de Davi. Davi que fora escolhido como o rei de Israel, o sucessor de Saul, de uma forma muito brilhante, de uma forma muito maravilhosa. Você conhece a história de Davi. Era o 8º filho de Jessé, era o mais novo, e esse nem foi convidado para estar presente no dia em que o profeta Samuel foi até a sua casa para sacrificar a Deus, participar de um banquete, e ali ele escolheria o futuro rei de Israel. Sua própria família não acreditou que ele, Davi, seria capaz de ser o futuro rei. Não acreditou que ele teria capacidade, potencial para tal coisa. Tanto é que o próprio pai o designou logo cedo naquele dia para que fosse cuidar ali das poucas ovelhas que ele tinha, e o próprio pai não fez questão que Davi participasse do banquete aonde estaria o profeta Samuel, que estaria escolhendo o futuro rei de Israel. E aí Davi vai para o pasto, está no pasto aquele dia, você conhece a história, o profeta Samuel chega vai aparentemente achando que seria um dos filhos mais velhos de Davi, e vão passando todos os filhos de Davi ali diante dele, e diz que nenhum daqueles que ali estavam, Deus falou ao seu coração que seria aquele. E ele então disse: olha, não tem mais ninguém aqui? Ah não, tem o mais novo, tá lá cuidando das ovelhas, tá lá no pasto. Em outras palavras, se esses que aqui estão
não foram escolhidos, aquele lá então, que não tem porte, não tem aparência, não tem capacidade, ele sabe só cuidar de ovelhas. Mas o interessante é que, antes de Davi cuidar de um reino, de um povo, ele foi cuidar de ovelhas. Poucas ovelhas. E o interessante é como que é a escola de Deus. E como que Deus prepara os seus. Antes de chegar sobre o muito, Deus coloca diante do pouco para ver como será a fidelidade daquela pessoa diante do pouco. Como ela vai se portar diante do pouco. Diante da escassez, diante da dificuldade, diante do momento difícil. E Davi se portou muito bem, com amor, com gratidão, fazendo aquilo que fazia. Quem sabe hoje você faz aquilo que aos olhos de muitos e até aos seus olhos pode ser pouco, pode ser insignificante, né? De repente o que você faz, o que você realiza, talvez não tenha muita expressão, não é muito notório, mas entenda uma coisa: para Deus, isso está sendo a base, o alicerce, o fundamento para a grande edificação que Deus tem. Se começa por baixo, se começa pelo primeiro degrau, se começa pelo alicerce, se começa pela raiz, e raiz e alicerce são coisas que estão ocultas, escondidas, ninguém vê. Então é onde ninguém vê que Deus vai trabalhando na gente. É onde ninguém nota, ninguém está aos olhos humanos que Deus vai trabalhando e preparando. Foi assim com Davi. Davi foi aprender a cuidar de poucas ovelhas para que depois pudesse cuidar de um reino. Então não despreze aquilo que é considerado pouco que hoje está diante de você. Hoje pode parecer pouco, mas no amanhã Deus há de fazer ser grandioso, Deus há de fazer ser muito. E aí então, Davi depois é chamado e ele chega na casa, e então ali Deus testifica ao coração de Samuel que ele sim era o escolhido para ser o futuro rei de Israel, e Davi é ungido ali no meio da sua família, diante do seu pai, dos seus irmãos. Olha que interessante, o mesmo local que foi o cenário da desonra, da humilhação, Deus preparou de ali ser o cenário da honra e da exaltação. Diante das pessoas aonde ele até mesmo foi humilhado, desacreditado, Deus fez questão dali ser o cenário também diante das mesmas pessoas para que ele fosse honrado. É isso que Deus faz. E aí então Davi não vai se tornar rei de bate-pronto, não. Davi vai se esperar alguns anos para que ele então se tornasse rei. Veja você, ele estava com a unção de Deus sobre rei na vida dele, mas ainda não havia chegado o tempo. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Que Deus falou com ela, Deus moveu sobre ela, Deus confirmou algo ao coração dela, ela sabe que Deus tem aquilo para ela, só que ela acha que vai ser amanhã. Ela acha que vai ser daqui um mês, daqui um ano, e ainda há um tempo até se cumprir aquilo que Deus falou. Não é de bate-pronto muitas das vezes, leva-se um tempo. E Davi vai passar por esse tempo, vai ser preparado nesse tempo para que depois exercesse aquilo a qual Deus tinha para ele. E Davi se torna um grande rei. Você pega os livros de história geral, até mesmo lá é citado e é falado sobre Davi como um dos grandes reis de Israel. O seu reinado prosperou. O seu reinado, Israel cresceu. No seu reinado, Israel obteve grandes vitórias. Davi era um grande guerreiro. Davi foi um homem de sucesso. Era um homem segundo o coração de Deus. Talvez não, aí está o segredo. Porque Davi teve um grande sucesso. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que é uma pessoa segundo, ou o que é uma pessoa de acordo com o coração de Deus? Tomando como exemplo a vida de Davi. É uma pessoa perfeita? Não.
Mas é uma pessoa que, quando erra, reconhece os seus erros, não transfere para os outros, assume a responsabilidade. Foi o que Davi fez. Quando confrontado pelo erro que havia cometido, qual a atitude de Davi? Ele reconhece, ele se humilha e ele não transfere culpas como Saul havia feito, transferido para o povo, transferido para os outros. Isso, esse coração quebrantado, esse coração humilde que reconhecia quando errava, é que chamou a atenção de Deus em Davi. Então, uma pessoa de acordo com o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que melhora a cada dia. É uma pessoa que ela, quando erra, quando falha, ela reconhece, ela se humilha, ela retrata, ela conserta e ela se empenha em não mais aquilo acontecer. E então o reinado prospera, porque Deus abençoava Davi. E Davi entendia que o segredo era o Senhor na sua vida. Aí está uma outra grande questão que faz alguém ser de acordo com o coração de Deus. É quando a pessoa reconhece que é Deus. É o Senhor que faz. Tá? Tem o esforço? Tem. Tem a capacidade da pessoa? Tem. Tem o preparo da pessoa, o empenho da pessoa? Tem. Mas se você pegar, outras pessoas também são mais preparadas que você, são mais gabaritadas que você, são até melhores que você. Então você chega a uma conclusão: é a mão de Deus na tua vida. É Deus. E se não fosse o Senhor? Parece que a mente humana ela é muito assim, fácil de se esquecer os favores de Deus. Por isso que Davi, compondo um dos seus salmos, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus favores. Porque parece que temos a mente muito curta e esquecemos com muita facilidade os favores de Deus para a nossa vida. Basta acontecer algo que não queríamos, que não gostamos, que não planejamos para que acontecesse, e então a gente se esquece dos favores de Deus para a nossa vida. Mente curta. E Davi não, Davi se lembrava e Davi sabia que era o Senhor na vida dele. Meu querido, minha querida, é o Senhor na nossa vida. O fato de estarmos de pé, o fato de você estar de pé, talvez diante de tantos vales que você já passou, tantas guerras que você já enfrentou, é o Senhor. O fato de você ter chegado, alcançado, estado onde está, é o Senhor. É Ele. Ele é o segredo de estarmos de pé. E Davi entendia, por isso o reino crescia. Mas o tempo vai passando. E aí Davi, então, chega num determinado momento onde é muito perigoso, se deve dar ali uma atenção especial, porque Davi chega num momento onde ele, aqui em 2 Samuel, capítulo 11, descreve: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu fazer o quê? Ficar no quarto. Os tempos que os reis iam guerrear, Davi decidiu fazer o quê? Ficar no palácio. Tempo em que era para estar de prontidão, vigilante, atento, ligado, à frente da batalha, exercendo ali o seu papel como o líder daquela nação, mas o líder também daquele exército. Ao invés de estar no campo de batalha, Davi decidiu ficar no quarto. Mas quantas das vezes estamos desatentos? Ao invés de estarmos atentos, ligados no campo de batalha, a pessoa está dormindo, a pessoa está indiferente, a pessoa está desconectada, a pessoa está desligada, a pessoa está ali relapsa, não, indiferente, não, nem se apercebendo. Davi estava assim. Era para ele
estar à frente da batalha junto com o exército. Estava ali, de boa, no quarto, no palácio. Qual o problema de desfrutar do palácio? Nenhum. Mas a questão era que Davi deixou de estar onde era para estar. E quando nós deixamos de estar num lugar que é para a gente estar, quando nós deixamos de assumir uma posição que é para a gente assumir, quando a gente decide não fazer o que tem que ser feito, problemas seríssimos podem acontecer. É o que aconteceu com Davi. Ficou no quarto, ficou de boa, ficou tranquilo. E eu quero te fazer uma pergunta. O teu quarto tem sido lugar de vida ou de morte? Como eu disse, o tema da mensagem é os segredos do quarto, e hoje vamos estar falando sobre o quarto de Davi. Então eu te faço uma pergunta: o teu quarto tem sido lugar de vida ou de morte? Quando falamos de quarto, não estamos falando somente daquele cômodo que você tem, né? Aquele cômodo onde está a sua cama, onde está ali o seu guarda-roupa, né? Onde você deita, descansa, onde você dorme. Não estamos falando apenas desse cômodo, mas estamos falando daquilo que um quarto representa. O quarto representa o lugar do quê? Um lugar do oculto. Um lugar aonde? Secreto. Porque tem coisas que você não faz na sala, você não faz na cozinha, é no quarto. Você não se expõe quem você é, você não fica despido, sem roupa, nu, na sala, na cozinha, se tiver mais pessoas na sua casa, obviamente, né, que não sejam do seu convívio. Você vai para onde? Para um quarto para fazer isso. A pessoa sai do banho, a pessoa que tem o banheiro no quarto, maravilha, mas quem não tem, ela sai e corre para onde? Para o quarto, porque ali é o lugar, o que? Secreto. Ali é o lugar da intimidade. Ali é o lugar, o que? Um lugar oculto. Oculto no sentido de ser secreto, particular. Então, dentro de um quarto, ou seja, no oculto da nossa vida, no íntimo do nosso coração, quando estamos sozinhos, nós estamos fazendo o quê? Semeando sementes de vida ou semeando sementes de morte? O que você tem semeado no seu quarto? O que você tem semeado no oculto? O que você tem semeado no escondido? O que você tem semeado quando você está longe do olhar de todos, ou quase todos, ou pensa estar longe do olhar de todos? Você tem semeado sementes de vida ou sementes de morte? Porque ou uma ou outra estão sendo plantadas. E com o tempo, os frutos virão. Com o tempo, o resultado, a consequência, os frutos das sementes plantadas no seu quarto, no seu oculto, no seu íntimo, no seu particular, longe do olhar de todos, vão florescer, os frutos virão. Ora, Davi poderia ter tirado aquele dia, já que ele decidiu não ir para a guerra, que era onde ele deveria estar. Davi poderia ter tirado aquele dia, então, né, para orar. Já que ficou em casa, tirar aquele dia para orar, para ter o seu momento de comunhão, de intimidade com Deus. Mas eu te pergunto, Davi fez isso? Não. Quantas das vezes, ao invés de estarmos na posição de intercessor, ao invés de estarmos na posição ali de buscar a Deus, de estar diante de Deus, em comunhão com Deus, estamos relapsos, indiferente. Davi também poderia ter tirado aquele dia para buscar estratégias, direcionamentos, né, para o seu reinado. Se reunir ali com os seus conselheiros, procurar saber as demandas, as necessidades do seu reino e dedicar aquele dia então para poder estar projetando melhorias. E eu te pergunto, Davi fez isso? Não. Já que Davi não foi à batalha então, o que ele poderia ter feito? Já que ele não estava presencialmente com os soldados, ele poderia então estar ali sendo uma cobertura espiritual,
pedindo para que Deus abençoasse, para que Deus guardasse, para que Deus desse direcionamento ao capitão do exército e tudo mais. Mas Davi fez isso? Não. Ora, Davi, então aproveitou aquele dia que ele ficou no seu quarto, ficou no palácio, não foi para a guerra, e então ele pegou e foi resolver os problemas familiares. Quem que não tem demandas familiares? Quem que não tem situação na sua casa que precisa dar uma orientação, uma coordenada, que de repente chamar o filho aqui para uma conversa, corrigir aqui ou ali, ter uma conversa aberta, um diálogo aberto, transparente com a esposa, com o marido. Olha, Davi fez isso então naquele dia, aproveitou e tirou um momento com a sua esposa, curtiu ela, porque era rei, era alguém muito ocupado, quase não tinha tempo com a esposa, então ele foi ali e dedicou aquele dia um tempo com a esposa, ou então não, dedicou um tempo com os filhos, brincando, acompanhando em algo. Davi fez isso? Não. Davi não fez nenhuma dessas coisas que ele poderia ter feito, já que ele não foi para o campo de batalha. Davi decidiu ficar no seu quarto. E o interessante é que aí o texto diz que quando ele se levanta, ele vai para o terraço, abre a janela do seu quarto, olha a paisagem, imagina Davi se despreguiçando, anda pelo terraço e de repente o que ele contempla naquela olhada panorâmica dele? Ele contempla ali do lado, na casa do vizinho, como se diz, uma belíssima mulher se banhando. O problema não foi Davi ter olhado, porque o olhar, os olhos servem para que você olhe, os olhos servem para que você veja. E o que está à sua frente, à sua volta, quando você direciona os olhos, você vai olhar. O problema de Davi não foi quando ele olhou. O problema de Davi foi quando ele fixou os olhos. Não tirou os olhos. O problema de Eva lá no Éden não foi quando ela olhou para o fruto, mas foi quando ela fixou e fixou firmemente até que o possuiu. O problema de Davi foi quando ele fixou os olhos naquilo que não devia, naquilo que era proibido, e ali então começou a ser seduzido. A pessoa, ela é seduzida quando ela fixa os olhos naquilo que ela deveria apenas ter olhado uma vez e não mais fixa os olhos. Porque quando você fixa os olhos, você está mostrando aquilo que te chama a atenção, aquilo que você quer, aquilo que você deseja possuir. E se você não tirar os olhos, vai ser então questão de tempo para que algo então aconteça, para que você queira possuir. E aí Davi então, admirando, ao invés dele fechar a janela do seu quarto, voltar para dentro do seu quarto e se ocupar com algo, o que Davi faz? Ele deixa a janela aberta, para que ele pudesse continuar indo lá fora e olhando. Esse é o grande problema das pessoas, é quando abre a porta para coisas que deveria fechar. É quando abre o coração, é quando abre a vida, é quando abre um tempo para coisas que você deveria fechar as portas para ela. Deixa eu te perguntar, o que é que você tem aberto as portas? Você tem aberto as portas da sua vida para entrar o quê? Você tem aberto as portas da sua vida íntima, particular, pessoal, para quem? O que você tem permitido que entre na sua casa através daquilo que você vê no YouTube, nos vídeos, através daquilo que você acessa, o que você tem permitido que entre na sua vida através daquilo que você ouve. Cuidado, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são as portas de entrada para a nossa alma, são as janelas da alma. O que você vê, o que você ouve, são portas que você abre para entrar. Se você está ouvindo apenas coisas trágicas e você não tem ali um filtro para poder separar e
isso vai acabar te afetando. Se você de repente vê coisas que você deveria evitar de ver, que isso vai te levar a ser tentado, isso vai te levar de repente a querer partir para, no caso, o solteiro, mas até mesmo o casado em muitos casos, a questão da masturbação, e a pessoa deveria evitar, fechar as portas para a pornografia, mas tem aberto as portas da pornografia, ela vai entrar, vai te seduzir, porque as portas estão abertas, você não está fechando o acesso para a tua vida, para a tua alma, daquilo que deveria. O que você olha, o que você ouve, mostra e fala muito daquilo que você gosta e você quer. Davi deveria ter fechado as portas, mas não fez assim. E quando assim não fez, ele vai e olha e continua olhando, e daqui a pouco não era mais apenas um olhar, mas se torna um desejo de possuir. E Davi então procura uns dos seus soldados e diz: olha, quem é aquela mulher? E diz que um deles diz: olha, é Betseba, mulher de Urias, seu soldado. A pessoa já havia deixado claro: olha, é Betseba, é mulher de Urias, ou seja, comprometida, tem dono, ou seja, não te pertence. Cuidado, meu querido, minha querida, porque fixar o olhar naquilo que você deveria fechar as janelas pode te levar você a querer e desejar aquilo que não é seu, que não te pertence, aquilo que é proibido. E não falamos isso apenas na questão, no sentido de uma atração pelo sexo oposto. Falamos isso no sentido da pessoa, muitas das vezes, que começa a querer sedentamente o lugar do outro, a posição do outro, o dom do outro, o jeito de ser do outro. Começa a ser tomado pela inveja para querer aquilo que o outro tem, para possuir aquilo que o outro tem. O interessante é que Davi manda trazer ela. E os soldados obedeciam a ordem do rei. E Betseba então entra no quarto de Davi. Davi fecha as portas. E ali Davi a possui, não sendo ela a sua mulher. Veja você, numa sala, numa cozinha de uma casa, que são lugares mais sociais, mais acessíveis, você recebe uma visita, para onde você leva? Você leva para a sala, para ficar conversando, ou depois leva para a cozinha, no momento de jantar, almoçar, comer um lanche, alguma coisa. São lugares mais sociais. Então na sala, na cozinha, muitas das vezes a pessoa, ela esconde particularidades dela. Ela não expõe. Ninguém vai expor tudo no meio dos outros. Ninguém vai expor tudo diante dos olhos dos outros. Por isso que Davi manda ela, traz ela para o seu quarto. Era um lugar íntimo, era um lugar secreto, era um lugar oculto. Quem via Davi passando pelos corredores do palácio, quem via Davi sentado ali à mesa no momento do banquete, ou na sala real, o grande Davi, o rei Davi, o perfeito, era a imagem que tinha de Davi, era a imagem dele no meio dos outros. Mas e no quarto? E no particular? E no íntimo? E as escondidas, quem realmente estava sendo Davi? Então, na sala, na cozinha, muitas vezes a pessoa ela esconde algumas coisas. Ela cobre manchas que ela tem no corpo, um defeito, né? Falando isso agora, usando como um exemplo. Por quê? Porque ela não quer que ninguém vê, de repente, um defeito que ela tem, uma mancha que ela tem. Ela vai ali, maqueia com a maquiagem, ela cobre, tampa aquela manchinha, cobre, tampa aquele defeitinho, porque diante dos olhos dos outros ali, ela, da visita, das pessoas, ela quer transparecer, ser perfeita, perfeito. Mas, quando vai para o quarto, ou seja, no secreto, ali no oculto, é onde a pessoa revela quem realmente ela é. Porque no quarto a roupa é tirada e colocada no guarda-roupa. No quarto a maquiagem é tirada.
E ali o verdadeiro eu aparece com as manchas, com os defeitos, nos seus pormenores. Diante do espelho, ele revela e mostra quem você é. E não existe espelho mais poderoso do que a palavra de Deus. Quando nos deparamos, nos colocamos diante dela, ela revela o nosso eu, a nossa verdadeira imagem, quem somos no nosso quarto, quem somos no nosso oculto, no nosso escondido, no nosso particular, quem realmente eu sou. O meu espelho me revela quando eu estou diante dele. O teu espelho te revela quando você está diante dele. A palavra de Deus nos revela com a conduta quem realmente nós somos quando ela está diante de nós e então ela nos confronta. Será que o seu quarto é o lugar de comunhão com Deus? É o lugar das lágrimas, dos gemidos diante do Senhor? É o lugar onde você busca a face dele e ali ele se revela para você? Será que o seu quarto é um altar ao Senhor? Ou será que o seu quarto é o lugar onde você maquina planos de maldade contra os outros? É onde você executa algumas vontades suas que ferem os princípios da palavra de Deus. O seu quarto é um lugar da adoração a Deus? Ou é um lugar onde você executa atos e atitudes que ferem princípios da palavra de Deus? O seu quarto é o lugar da comunhão com Deus? Ou é o lugar do altar da pornografia? O seu quarto é o lugar da celebração do amor, você que é casado ou casada, com o seu cônjuge? Ou é o lugar onde você executa uma aventura extraconjugal? O que é o seu quarto? É o lugar onde a presença de Deus está? Ou é o lugar onde se faz presente o altar da pornografia? É o lugar onde está a presença de Deus? Ou o altar da pornografia? O seu quarto é o lugar onde você tem ali o momento da celebração do amor com a sua esposa ou com o seu marido? Ou é o lugar onde você planeja executar ou já executou uma aventura extraconjugal? É o lugar de manchar o leito. O que é o seu quarto? Saímos sempre bem arrumados, bonitos, com a melhor roupa, o melhor perfume, porque queremos sempre impressionar as pessoas. Queremos sempre vender e mostrar uma imagem para as pessoas. Mas dentro das quatro paredes, dentro do nosso quarto, que, como eu disse, representa a nossa vida secreta, o nosso íntimo, quem realmente sou diante dos olhos das pessoas, ali, quem eu me revelo ser, quem eu realmente sou. Davi, quando ele sai do quarto, ele sai com os trajes reais. Ele sai com a coroa real. Ele sai com a sua imagem de rei, perfeito, intocável. E até demonstra uma certa preocupação com o seu soldado, com o capitão do exército, com o seu soldado Urias. Você vai ver a história que depois que passou um tempo do adultério de Davi com Betseba, Betseba manda o recado até o palácio para Davi que ela estava grávida. O fruto daquilo que havia sido feito oculto, entre aspas, escondido, gerou um fruto. A semente plantada naquilo que foi feito ao oculto gerou um fruto. Por isso eu volto à pergunta: que sementes você tem plantado naquilo que você faz no oculto? Marido, quando você está longe da tua esposa, em viagem, a trabalho, quando você está longe, você planta sementes do quê?
de fidelidade, então sementes de honra e de fidelidade você vai receber no teu relacionamento. Ou será que qual semente você tem plantado? De conversinhas indecentes com outras mulheres? De gracinhas com outras mulheres? A fidelidade começa a se mostrar ou não. Muitas das vezes numa brincadeira, muitas das vezes numa pequena conversa. As sementes que você planta no oculto, no escondido, vão gerar frutos. Por isso, aquele que paga o preço da honestidade, da fidelidade, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro, ali trabalhando dia a dia, ali honrando a Deus através da sua vida, no seu trabalho, não pegando o que é seu, não aderindo ao caminho da corrupção, do dinheiro fácil, esse está plantando sementes boas e com o tempo vai vir a colheita disso de bom que ele plantou. Agora aquele que planta a semente da desonestidade, da corrupção, do dinheiro fácil, o tempo vai passar e os frutos também virão. O grande problema das pessoas é que elas se esquecem do que está lá em Gálatas, capítulo de número 6. Quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: o que o homem plantar, ele vai colher. Ele diz: de Deus ninguém se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Por que Paulo usa essa expressão de Deus ninguém se zomba? Porque quando a pessoa acha que ela está fazendo tudo de errado e vai ficar numa boa, aparentemente tudo está dando certo, ela está como se zombando de Deus, como se dizendo: Deus não é justo, Deus não é verdadeiro, Deus não vai fazer justiça. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então eu quero te perguntar, quais são as sementes que você tem plantado? Elas vão gerar frutos. Aquilo que você planta no oculto, lá naquele momento, no seu quarto, no seu particular, sozinho, que você diante de Deus se derrama, que você diante de Deus se rasga, que você clama, que você ora, que você em oração coloca a sua vida, a sua família, aquela situação diante de Deus, você está semeando uma semente no quarto, no oculto, e ali Deus está vendo, e ali virão os frutos daquilo que você tem plantado. Você tem plantado oração, fidelidade, compromisso, você vai colher frutos de honra, de exaltação. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então Davi, ele até demonstrou uma preocupação ali com o servo dele depois. Quando ele recebe a notícia de que Betseba estava grávida, ele tenta dar um jeito de que Urias voltasse para casa para ir se deitar com Betseba. Ele tenta consertar a caca que ele tinha feito. E ele até demonstra uma preocupação com Urias. Não, vai para casa, vai descansar. Olha só, entenda uma coisa. Mas lá dentro do quarto, ele executou um ato de traição e planejou a destruição de Urias. Com palavras ele demonstrava uma preocupação, mas com suas atitudes ele fez exatamente o contrário. Nem sempre as palavras revelam o que está no oculto do coração. Nem sempre as palavras revelam o que está no oculto do coração. Muitas das vezes elas camuflam. Muitas das vezes a pessoa fala muito sobre perdão, mas ela ainda não perdoou. A pessoa fala muito sobre humildade, mas ainda está tomado pelo ego e pelo orgulho. Cuidado muitas das vezes com as palavras. O quarto é o lugar de esconderijo. É o lugar da intimidade, tanto entre um homem e sua mulher. É o lugar de se abrir, de expor. Como também o quarto é o lugar e deve ser o lugar de diálogo com os filhos, de alcançar o coração deles, de conhecer os seus dilemas e dificuldades. É muito comum, né? Você já deve ter dito isso para o teu filho em algum momento. Se não disse, em algum momento você vai dizer, porque é de praxe, né? Dizer pro teu filho: vai pro seu quarto. Principalmente depois dele ter tido
um comportamento que você não gostou, ter feito algo errado, que você fala, vai para o seu quarto. O que a gente está dizendo? Vai para o quarto, ou seja, vai para o lugar onde você vai refletir. Vai para o lugar onde você vai pensar naquilo que você fez. Né? Vai para um momento de reflexão. E aí eu quero te perguntar, o quarto apontado agora como um lugar do momento da reflexão, da análise, a gente tem tido esse momento com os nossos filhos? Porque, olha, Davi poderia muito bem, já que ele não tinha ido para a batalha, ter chamado os filhos do quarto e ter tido um momento de conversa, de diálogo, para acompanhar melhor os filhos, para estar por dentro da vida dos filhos. Mas não. Eu te pergunto, será que nós como pais temos tido esse momento do quarto com os nossos filhos, do diálogo, da reflexão, de conversar, de saber como está indo na escola? Como que são os amigos? Com quem tem tido vínculo? O que tem acompanhado, visto na internet? Quem são os youtubers que ele acompanha, vê? Como que eles estão? Quais são os seus dilemas e problemas? Quais são os seus medos? Muitas das vezes falta para nós esse momento de quarto com os filhos. Muitas das vezes mandamos eles irem para os quartos para refletir depois de algo errado. Mas muitas das vezes nós não vamos após uma disciplina e explicamos para eles o porquê daquela disciplina e não abrimos o coração e conversamos francamente e abertamente com eles. Ao estarmos no nosso momento de quarto, no nosso momento de reflexão, né? Lá no quarto também é o lugar onde você dorme. O quarto é o lugar do descanso. É o lugar onde você dorme, é o lugar onde você vai e repousa. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas das vezes, antes da pergunta, deixa eu complementar aqui. Muitas das vezes a pessoa lá vai para o quarto e dorme, deita na cama, aliás, e às vezes não consegue dormir. Às vezes pode ser por uma preocupação, né? Por uma fase, um momento difícil, que algo está tirando o sono dela. Só que eu quero aproveitar essa oportunidade, deixa eu dizer algo para você. Você que não tem conseguido dormir, fazer do seu quarto o seu lugar de descanso, porque tem algo que está ali te tirando o sono, tem algo que está te deixando angustiado, preocupado, com medo. E agora a gente acompanha as manchetes dos noticiários, a gente está vendo a questão da guerra ali do Irã com Israel e os Estados Unidos junto. E a gente está ali orando, dizendo, Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz para a gente orar pela paz em Israel. Só que foi como eu disse hoje para uma pessoa, eu disse, olha, a gente orar para que cesse essa guerra, para que pare essa guerra. Se essa guerra é um cumprimento da palavra de Deus, não vai ser a nossa oração que vai mudar o cumprimento de uma profecia. Tudo está se afunilando. E como disse Billy Graham pregando certa vez sobre o fim dos tempos, ele disse, olha, se você quer saber sobre os fins dos tempos, pegue numa mão o livro de Apocalipse, no outro o livro de Daniel e na sua frente coloque o noticiário dos jornais. Você vai ver os cumprimentos. E é o que a gente tem visto. Tudo sendo preparado. O cenário sendo preparado para aquilo que a Bíblia relata como sendo a batalha do Armagedon. O cenário sendo preparado. Não estou dizendo que especificamente essa guerra, essa batalha que está sendo lá que vai ser. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo do cenário sendo totalmente preparado para isso. Para a revelação, para a manifestação do anticristo. Tudo sendo preparado, tudo. Mas de repente você acompanha isso tem te tirado a paz, você acompanha as notícias, esse ano é ano de eleição, e a economia do país tá um caos, e é isso, e aquilo outro, e aí? Vai tirando a paz, vai tirando. Mas aí Jesus, certa feita, ele nos faz um convite, e ele diz assim pra gente, olha, vem cá, olha para as aves do céu. Elas não trabalham, mas
o vosso Pai Celestial não deixa elas passarem fome e nem sede. Vem cá agora, olha para os lírios dos campos. Eles não tecem, eles não fiam, mas Deus cuida deles. E aí ele diz: não fará o vosso Pai muito mais por você? Ah, o que havemos de comer, o que havemos de beber, e agora o que vai ser? Jesus está dizendo: olhe para as aves e você vai ver o cuidado de Deus. Então imagine o cuidado de Deus sobre você e sobre a tua vida. Meu querido, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Às vezes duvidamos, às vezes não achamos, mas Deus está no controle de tudo. De tudo. Inclusive da sua vida, inclusive dessa situação. Mas tem aquela pessoa que ela não consegue dormir à noite, não é porque ela está preocupada por um problema, uma luta que ela está passando. Mas tem aquela pessoa que ela não está conseguindo dormir à noite, pode ser, sabe o quê? Muitas das vezes por coisas escondidas. Por culpas que ela carrega, por situações que estão pendentes e precisam ser resolvidas, por coisas que não foram confessadas, faladas, resolvidas. Ei, marido, será que não tem algo para você confessar e conversar com a tua esposa? Mas às vezes a pessoa que traiu o outro diz: ah, mas se contar para o cônjuge, o casamento vai acabar. Não. Se houve o ato de traição, de adultério, o casamento já acabou. Você precisa agora partir para a restauração, para o conserto. Então será que, ei, filhos, não tem algo escondido que você precisa contar para os seus pais? Ei, pais, não tem algo que precisa ser relatado aos filhos? O que será que de repente tem tirado o seu sono? Não é uma preocupação por um momento que está passando no país ou um problema na família, não. De repente é algo escondido. Eu fico a pensar quantas noites será que Davi não conseguiu dormir direito? Porque carregava coisas escondidas, carregava culpas em cima dele. Agora, pior do que isso, amados, eu penso que é quando a pessoa não tem nem mais o sentimento de culpa, nem mais o pesar do erro que prejudicou o outro. Não tem nem mais o sentimento, o pesar por aquilo que fez. Aí, misericórdia, aí a situação mesmo é tenebrosa. Entenda uma coisa para a gente finalizar. O que é feito no quarto pode ser revelado em público. Por isso, se no seu quarto você é fiel à tua esposa, ao teu marido, serás honrado em público. Por isso que se no teu quarto é lugar da comunhão, da intimidade com Deus, ali Deus vai te honrar em público. Mas se no teu quarto outras coisas ocultas, erradas, são feitas, cuidado, que o que é feito no quarto pode ser revelado em público. Foi o que aconteceu com Davi. Quando o profeta Natã o confronta, contando uma história, e no final, quando ele termina aquela história, que ele dizia: olha, um homem tinha muitas ovelhas e um outro tinha uma única. E veio um viajante, e esse homem que tinha uma única, que tinha várias ovelhas, pegou a única do outro e deu para esse viajante saciar a sua fome. Aí Davi, prontamente querendo mostrar justiça, olha para Natã e diz: olha, então tal pessoa deve morrer por ter feito isso. Aí Natã diz: pois é, Davi, o tal homem é você. Precisou ser uma situação exposta. Amados, entenda, Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de amor. E o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, para nos guardar, nos proteger. Porque somos humanos, não somos super-homem, não existe super-mulher. Precisamos da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida, todo dia. Todo dia. Mas se algo não está bem, não espere chegar a um nível caótico. Procure ajuda. Não espere ser exposto.
trate o quanto antes. O que você planta no seu quarto, você colherá publicamente. Se você planta a oração, repito. Se você planta a comunhão com Deus, repito, Deus vai te honrar. Se você planta fidelidade, honestidade, consciência limpa, tranquila, vai colher do fruto. Mas se planta desonestidade, se planta coisas escondidas, se planta coisas que ferem princípios da palavra de Deus, também são sementes que um dia vão ser colhidas. E eu te pergunto para a gente finalizar, quais são os segredos do seu quarto? Que para muitos pode ser segredo, mas para você e Deus não é. Quais são os segredos do seu oculto, do seu íntimo, quando você está sozinho, no particular, longe dos olhos de tudo e de todos? Ali você revela e mostra quem você realmente é. Então, quais são os segredos do seu oculto?